Olá, gente. Aqui quem fala mais uma vez é o professor Caio, de matemática, e esse vídeo está sendo gravado para resolver a questão 3 da página 64 do livro, que faz parte do quinto banco de atividades. Essa questão foi resolvida na aula do dia 7, mas como eu não gravei a aula do dia 7, estou gravando um vídeo para resolver ela de tal modo que todos vocês possam ver e não só aqueles alunos que compareceram à aula, certo? Então vamos resolver aqui a questão 3, que é uma questão que fala de porcentagem. Bom, vamos ler. A taxa de iluminação pública, que é cobrada na fatura de energia elétrica, abrange os gastos com a iluminação de ruas, praças, avenidas, túneis e outros logradouros de domínio público. Então, dentro da nossa fatura de energia elétrica, dentro da nossa conta de energia elétrica, tem um certo valor que a gente paga que é chamado de taxa de iluminação pública, certo? Que tem a ver com isso, a iluminação das praças, das ruas, das avenidas, dos túneis, enfim, né? Então tem essa taxa aí que é a taxa de iluminação pública que a gente paga lá na nossa conta de energia elétrica. Em certa cidade, o valor pago por um morador para a realização desse serviço era de R$ 12,80. Então, tem um morador, que pagava R$ 12,80 nessa taxa de iluminação pública. A conta de energia elétrica dele, a taxa de iluminação na conta de energia elétrica dele era essa. R$ 12,80 ele pagava só de taxa de iluminação pública. Tá? Isso não é o valor da conta de energia elétrica. É só o valor dessa taxa que faz parte da conta. Na conta ainda tem muito mais coisa, Tem o quanto a gente paga consumindo, a energia nossa dentro de casa, enfim, tem mais algumas outras taxas. Mas para essa taxa de iluminação pública, ele estava pagando R$ 12,80. Sabendo que houve um acréscimo de 15% nessa taxa, então essa taxa, que era de R$ 12,80, ela teve um acréscimo, ou seja, ela cresceu 15%. Sabendo que houve esse acréscimo de 15% na taxa, qual é o novo valor do serviço? Tá? Então a minha taxa não é mais R$ 12,80. A taxa que essa pessoa paga não é mais R$ 12,80. Ela subiu, ela aumentou 15%. E aí a pergunta é, se aumentou 15%, qual é o novo valor dela? Bom, a gente tem pelo menos 3 maneiras de resolver isso aqui e eu vou fazer a primeira junto com vocês. A primeira, assim como no nosso vídeo lá, a gente vai calcular quantos são esses 15%. A gente vai calcular esses 15% de R$ 12,80. De 12,80. Tá? De R$ 12,80. Vou colocar R$ 1 aqui. Bom. Aí, na primeira maneira, o que são esses 15%? Bom, pensando em porcentagem, 15% é 15 sobre 100. Então, para calcular 15% de 12,80, eu vou pegar 12,80, vou dividir em 100 partes iguais e depois vou pegar 15 dessas partes. Então, primeiro vamos dividir em 100 partes iguais. Bom, aqui eu tenho que dividir números com vírgula. E para isso eu primeiro igualo as casas decimais. Aqui tem 2 casas depois da vírgula, no 12,80 eu tenho 2 casas depois da vírgula. 2 casas depois da vírgula no 12,80 e no 100 eu não tenho nenhuma. Então o que eu faço, gente? Eu completo com 0. Eu lembro que todo número inteiro tem uma vírgula depois das unidades e eu completo com 2 zeros. E aí agora as casas decimais estão igualadas, Finalmente, quando as casas decimais estão igualadas, eu posso tirar a vírgula. Então agora a divisão virou 1.280 dividido por 10.000. E aí eu começo com 0, porque não dá nem para começar a divisão. Certo? Bom, o 10.000 cabe uma vez no 12.800. Vai dar 10.000 mesmo. E vai sobrar, na hora que eu subtraio, vai sobrar 12.800. Aqui vai dar 0. Bom, eu posso acrescentar um 0 e aí fica 28.000, cabe 2 vezes. 20.000. A hora que eu subtraio, sobra 8.000.
sobra 8.000. E finalmente, né, gente, eu posso acrescentar um zero aqui, né, para terminar a divisão. E os 100.000 cabe 8 vezes no 80.000. Vai dar exatamente 80.000. E a hora que eu subtraio, dá zero, né? Então, primeiro dividir por 100 lá, gente. Primeiro dividir por 100. E agora, né, 15% é 15 partes de um total de 100. 15 por 100. 15 sobre 100. Por isso que eu dividi por 100. Agora eu vou pegar as 15 partes. Aqui eu dividi em 100 partes e agora eu vou pegar 15. Então, eu vou pegar este 128 e vou multiplicar por 15. Bom, 5 vezes 8, 40. Sobe 4. 5 vezes 2, 10. Com 4, 14. Vai 1. 5 vezes 1, 5. Com 1 subiu 6. E 5 vezes 0, 0. Coloco mais aqui. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. E aí, juntando, vai dar 0. 12. Vai 1. 1 com 6 com 2 dá 9. 0 com 1 dá 1 e 0. Aqui tem 3 casas após a vírgula. Aqui não tem nenhuma. Então, na hora que eu somo, o resultado vai ter 3 casas depois da vírgula. Contando daqui da direita para a esquerda, então dá 1,920. Mas aí, né, gente, 1,920. Como a gente está falando de dinheiro, né, 920, e aqui é um zero, né, aqui é um zero, né, essa casa do centésimo é um zero, o zero é o último algarismo depois da vírgula, a gente pode considerar. 1,92, então. Esse aqui é o acréscimo. O 1,92 é o acréscimo, são os 15%, é o quanto subiu. Acréscimo. E aí, né, então o acréscimo é R$1,92. Bom, e finalmente, né, gente, para eu calcular o novo valor do serviço, eu pego o valor anterior, 12,80, e eu somo 1,90 e 2, que é o quanto aumentou. 0 mais 2, 2. 8 mais 9, 17. Coloco 7, vai 1. Coloco a vírgula aqui, né? 1 mais 2, 3. Mais 1, 4. E 1 com nada, 1. 14,72 é o novo valor do serviço, tá? Esse aqui é o novo valor. Novo valor. Essa é a primeira maneira de fazer, então. Primeiro eu calculo os 15%, utilizando fração, né? Lembra que é 15% em fração? É 15 por 100. Dividi por 100 e depois multipliquei por 15. Aí eu descobri a taxa, que é 1,92. O acréscimo, perdão, que é 1,92. Descobrindo esse 1,92, eu somei com 12,80, que era o valor original, e descobri o novo valor da taxa. Certo? Essa é uma maneira de resolver. A outra maneira de resolver é utilizando não agora a fração, mas utilizando decimal. Né? A outra maneira de resolver é usando decimal. 15% em decimal é 0,15. Né? Porque 15% é 15 sobre 100. E a hora que eu divido 15 por 100, isso dá 0,15. Se eu fizer a divisão aí, 0,15. Então, beleza. Deu 0,15. Isso é a taxa em decimal. Aí, para eu descobrir o acréscimo, é só eu pegar esse decimal e multiplicar por 12,80. Só eu pegar isso e multiplicar por 12,80, que aí eu já vou descobrir o acréscimo. Tá? Para calcular 15% de 12,80, eu transformo 15% em decimal, essa é uma possibilidade, tá? Eu transformo essa porcentagem em decimal e multiplico ela pelo valor que eu quero calcular a porcentagem. Então, pego 0,15, que é o decimal de 15%, e multiplico por 12,80, que é a quantia que eu estou querendo calcular a porcentagem. Bom, se eu fizer 0,15 vezes 12,80, vamos lá comigo. Bom, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Sobe 4. 5 vezes 2, 10. 10 com 4 que subiu, 14. Vai 1. 5 vezes 1, 5. Com 1, 6. Coloco mais aqui.
Aí multiplicar por 1 é fácil, né? Vai dar 0, 8, 2, 1. E se multiplicar por 1 é fácil, por 0 é mais ainda, né? Vai dar 0, 0, 0 e 0. Bom, somando, vai dar 0 aqui, 4 com 8, 12, coloco 2, vai 1. 1 com 6, com 2, com 0 dá 9. 1 mais nada dá 1. E 0 mais nada dá 0. E aí, olha, aqui eu tenho duas casas depois da vírgula. Aqui eu também tenho duas casas depois da vírgula. A hora que eu somo, dá 4 casas depois da vírgula. Então, contando da direita para a esquerda, 1, né? 2, 3, 4. Então, o acréscimo aqui, olha, ficou um pouco diferente daquele lá, né? Na verdade é a mesma coisa, só que ficou um pouco diferente. O acréscimo ficou, então, aqui, nesse caso, como sendo 1,92 e 4 zeros, né, gente? Só que eu posso ignorar esses, e 2 zeros. Eu posso ignorar esses 2 zeros porque eles são o último dígito depois da vírgula, né? Quando o zero é o último dígito depois da vírgula, eu posso ignorar ele. E aí, bom, aí eu pego 1,92, que é o acréscimo, e somo com 12,80. 12,80 mais 1,92, que a gente já sabe que vai dar, né, 14,72. Então, deu o mesmo resultado. Essa é a segunda maneira, perdão, não é a primeira, não. Essa já é a segunda maneira. Na segunda maneira, o que diferiu da primeira? Que eu usei o decimal. E aí, na hora que tem o decimal, eu não preciso dividir e depois multiplicar. Eu pego o decimal e multiplico direto pelo valor. E aí já sai a porcentagem, né? 1,92, já sai o acréscimo. E além disso, tem uma terceira maneira, tá? Tem uma terceira e última maneira. Na terceira e última maneira, a gente tem que pensar assim, eu quero calcular 15%, né? Eu quero aumentar 15%. Isso aqui é o que eu quero aumentar. Nessa última maneira, eu não vou fazer aquela adição. Eu já vou direto para o resultado final. Eu quero aumentar 15%. Eu quero aumentar 15% de 12,80. Eu quero aumentar 12,80 em 15%. Então, gente, a gente faz assim. A gente primeiro transforma o 15% em decimal. 15% em decimal dá 0,15. Aí, como a gente quer aumentar em 10%, né? Eu vou pegar esse valor e vou adicionar 1. A hora que eu faço 0,15 mais 1, sempre adicionar 1, né? Estou querendo aumentar em 15%, eu vou pegar a porcentagem e somar 1. Quando eu faço 0,15 mais 1, dá 1,15. Tá? Então, sempre, gente, sempre que eu tiver querendo aumentar, aqui aumentar por quê? Porque houve um acréscimo. Sempre que eu estiver querendo aumentar uma porcentagem, eu vou pegar o decimal dessa porcentagem e somar a 1, sempre 1. Deu 1,15. Agora eu pego esse valor, 1,15, e faço vezes 12,80. Eu recomendo, gente, que toda vez que vocês estiverem tratando de porcentagem e tal, usem a calculadora. E é isso que eu vou fazer aqui, olha, eu vou vir procurar a calculadora. E aqui está a minha calculadora. Para fazer essa conta, 1,15 vezes 2,80. Olha, 1,15, olha 1,15 aqui em cima, vezes 12,80. Olha quanto vai dar, 14,72. Dessa maneira, dessa terceira e última maneira, eu não preciso nem fazer aquela adição. Já sai o valor aumentado final. R$ 14,72. Aí vocês devem estar se perguntando, né? De onde vem? O 15% eu entendi de onde vem, professor. Mas e o 1? De onde veio esse 1? O 0,15 eu entendi, ele veio de 15%. Mas o 1 eu não entendi porque você fez mais 1 para dar esse 1,15. Bom, gente, 1 é a mesma coisa que 100%, tá? 1 é a mesma coisa que 100%. Por quê? Porque 100% são 100 partes de um total de 100. E a hora que eu divido 100 por 100 dá 1. Então, 1 e 100% são a mesma coisa.
Então, na hora que eu estou somando 1 aqui, na verdade eu estou fazendo mais 100%. Eu estou fazendo 15%. Aqui, então, vejam, ó, eu estou fazendo 15%, que é esse 0,15, mais 100%. 15% mais 100%. Então, eu já estou pegando aquela taxa e estou somando com 100%. Né? Eu já estou pegando aquela taxa que é de 1,92 e somando com 100%, que são os 12,80. Por isso que eu não preciso somar a 12,80, porque a hora que eu somo 1 aqui, antes de multiplicar, eu já meio que estou somando esse 12,80. É mais fácil, é mais direto, tá? Porque esse 100% é o total, e o total inicialmente é 12,80, certo? Então, toda vez que eu estiver querendo aumentar em uma certa porcentagem, eu vou transformar a porcentagem em decimal e somar 1. Depois que eu somar 1 na porcentagem, é só multiplicar pelo valor, e aí já vai sair o aumento. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem me procurar no WhatsApp. E até segunda-feira, nossa próxima aula no dia 14. Beleza? Até mais!